Desde quando começou esse conflito entre a Rússia e os países europeus, o mundo inteiro passou a sofrer as consequências. Alguns países mais, outros menos. O fato é que ninguém escapou de sentir o reflexo dessa disputa. Para você ter uma ideia, o Brasil foi impactado diretamente na questão dos fertilizantes. Já os Estados Unidos está sofrendo muito com a questão do petróleo. Porém, os países europeus estão sendo fortemente impactados em diversas questões, e uma delas é no setor energético. Para quem ainda não sabe, em resposta às sanções aplicadas, a Rússia decidiu fechar a torneira do gás para a Europa. Segundo diversas notícias, a Rússia reduziu o fornecimento de gás para a Europa de 40% para apenas 20%. Isso automaticamente fez com que a União Europeia entrasse em um acordo para reduzir o consumo de gás russo em 15%, ou seja, em uma tentativa desesperada, os europeus estão fazendo o famoso racionamento de energia, deixando até mesmo muitas cidades na completa escuridão. Um exemplo bem claro disso é o estado alemão da Bavária, onde a iluminação dos famosos prédios históricos foi completamente interrompida. Além disso, as luzes das ruas e também as fontes foram desligadas. Não há dúvidas que a Europa pode estar embarcando em um dos períodos mais obscuros dos últimos anos. E para completar, eles ainda estão presos a um acordo climático, que vai totalmente na contramão da reativação das usinas a carvão. A grande dúvida que paira sobre a cabeça dos governantes europeus e até mesmo da população europeia é como eles podem resolver todo esse problema. Talvez a única saída seja tomar uma atitude drástica, e isso já está sendo cogitado por muitos países. E parece que o nosso amigo Putin realmente está disposto a jogar esse jogo da geopolítica. Desde fevereiro, a Rússia vem sofrendo fortes sanções dos Estados Unidos e até mesmo dos países europeus. O grande problema é que a Rússia também possui muitas coisas valiosas para o restante do mundo, como por exemplo o petróleo e até mesmo o próprio gás natural. Ambos são fontes extremamente importantes de energia e alimentam diversos países. Em resposta a essas sanções, a Rússia decidiu diminuir drasticamente o fornecimento de gás para a Europa. Para você ter uma ideia, até um tempo atrás eles estavam enviando apenas 40% da capacidade total. Porém, nesses últimos dias a gente recebeu a notícia que a Rússia resolveu cortar o fornecimento de 40% para apenas 20%. Ou seja, nesse exato momento a Europa está sobrevivendo com apenas 1/5 do gás natural que era fornecido pela Rússia antigamente. Inclusive, se você chegou até aqui, já aproveita, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu sempre tô trazendo o melhor do mundo da economia e do mundo da tecnologia para você. Mas voltando aqui, apesar do Brasil não ser tão dependente do gás natural, lá na Europa a conversa é bem diferente. Eles usam gás natural em praticamente tudo, desde a calefação até outras coisas que também utilizam energia. Aliás, tanto a Alemanha como a própria França possuem cerca de 50% da sua matriz energética baseada no uso do gás natural. Só por aí eu acho que já deu para você perceber a gravidade de todo esse problema, né? Todo esse gás consumido na Europa vem de uma empresa russa chamada de Gazprom. Segundo o pronunciamento oficial de Moscou, todas as sanções impostas sobre a Rússia impossibilitam a manutenção do gasoduto Nord Stream 1, que é responsável por fornecer grande parte do gás para os países europeus. Ou seja, segundo eles, essa redução no fornecimento não foi à toa. Isso é apenas um reflexo das medidas impostas sobre a Rússia. Agora que você já entendeu o quanto esse gás é importante para a Europa e o motivo pelo qual o fornecimento dele foi reduzido, tá na hora de você descobrir um pouquinho do que já está acontecendo lá e do que ainda pode acontecer. Bom, de cara o governo já começou a aplicar diversas medidas para o racionamento de energia. Lembra aquela época lá nos anos 2000 que estava tendo aquela crise energética
energética aqui no Brasil e que também precisou fazer racionamento. Então, quem viveu esse período já deve ter mais ou menos uma noção do que eles estão passando lá, né? Fora isso, os preços também dispararam lá na Europa. Se o pessoal pagava X por mês na conta de gás, agora eles estão pagando 10x. Nessas alturas do campeonato, muita gente já não tem nem condições de pagar essa conta mais. Sendo assim, se a energia na casa do pessoal não acabar por conta do racionamento, vai acabar por conta da falta de pagamento. Além do mais, já estamos caminhando para o final do ano, onde as temperaturas no hemisfério norte tendem a cair drasticamente. E para se aquecer no inverno, os europeus também são extremamente dependentes do gás russo. Pensa comigo, se agora eles já estão sentindo os efeitos da redução, imagina quando chegar o inverno europeu, onde o consumo de gás precisa ser naturalmente mais alto. Eu acho que só por aí já deu para você ter mais ou menos uma noção da gravidade da situação, né? Mas beleza, e qual seria a possível solução para contornar todo esse problema energético na Europa? Bom, para quem não sabe, a Europa tem como produzir energia de outras formas, porém, eles fazem parte de um acordo climático, onde o objetivo é reduzir drasticamente a emissão de poluição. Sendo assim, eles já estavam em uma espécie de transição para o uso de uma energia mais limpa, digamos assim. Com todo esse problema que está acontecendo lá agora, eles vão ser praticamente obrigados a retomar as atividades nas usinas a carvão. E como você já deve saber, essas usinas são consideradas as mais poluentes do planeta. Inclusive, conforme eles anunciaram na COP26, eles já tinham um plano de banir totalmente essas usinas a carvão até 2030, mas parece que eles vão precisar voltar atrás com essa ideia. Fora isso, uma das soluções seria investir ainda mais na produção de energia através das usinas nucleares. Para quem não sabe, a França é a segunda maior geradora de energia nuclear do mundo. O primeiro, como muitos já devem imaginar, é o nosso amigo Estados Unidos. Inclusive, o próprio Macron já havia anunciado a construção de 6 novas usinas até 2050. Apesar desse plano de transição energética ser realmente eficaz, ele é considerado como um plano de longo prazo, já que para construir todas essas usinas leva tempo, né? Aliás, muito tempo. Ao que tudo indica, as únicas medidas que os países europeus podem adotar nesse momento e que realmente possam surtir algum efeito é o racionamento de energia e a reativação das usinas a carvão. O fato é que agora a Europa está literalmente correndo contra o tempo, já que daqui a apenas 4 meses se inicia o período de inverno europeu. Até lá, eles precisam encontrar alguma solução para esse problema o mais rápido possível. Caso contrário, as consequências podem ser ainda mais devastadoras. A grande questão que fica é: quem vai cansar primeiro, a Europa ou a Rússia? Bom, analisando todo esse cenário, eu acredito que a situação para os europeus no momento está muito mais complicada. Além dessa crise energética, eles também estão enfrentando diversos outros problemas. Inclusive, eu fiz um outro vídeo aqui no canal explicando com muito mais detalhes a atual situação da Europa. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima e na descrição também. Confere lá que vale muito a pena. Bom, agora que você já sabe um pouco da situação que se encontra os países europeus, tá na hora de você descobrir como é que estão as coisas nos Estados Unidos. E para isso, eu vou deixar um vídeo especial aparecendo na tela aí para você. É só clicar nele que a gente se encontra lá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.